Antes de qualquer palavra, antes de qualquer explicação, antes de você pensar no que vem pela frente, só respira. Porque hoje, mais do que um roteiro, o que eu quero entregar a você é um encontro com Deus. Um encontro com paz, um encontro com aquele silêncio que cura, com aquela presença que abraça, com aquela voz que não grita, mas se faz ouvir dentro da alma. Eu sei, você não chegou aqui por acaso. Tem algo acontecendo dentro de você, algo que talvez você nem consiga explicar direito. Pode ser um cansaço acumulado, uma preocupação teimosa, uma sensação de que tem lutado sozinho, mesmo quando está cercado de gente. Pode ser aquela pergunta que você não diz para ninguém, mas que insiste em ficar ecoando. Será que Deus ainda está comigo? Eu quero começar essa introdução te dizendo de forma simples, tranquila e sincera: Deus está aqui. E Ele está com você, no meio deste instante, no meio do que passa aí dentro do seu peito, no meio desse dia que talvez tenha sido pesado ou dessa noite que parece longa demais. Hoje nós vamos caminhar juntos pelo Salmo 91. Vamos lembrar das promessas. Vamos lembrar do poder que existe nessas palavras. Vamos lembrar de como Deus cuida de quem confia nele. E no final, você vai perceber que algo mudou. Não porque eu estou aqui, mas porque Deus está aqui. Então fica comigo. Não pula nada. Não passa rápido. Vai ouvindo, vai deixando entrar. Vai deixando Deus fazer aquilo que só Ele sabe fazer. Hoje Deus vai te cobrir com as asas dele. Hoje Deus vai te dar descanso. Hoje Deus vai te lembrar que você não está caminhando sozinho. Hoje esse salmo vai se tornar vivo dentro de você. O Salmo 91 começa com uma verdade tão grande, tão profunda, tão firme, que só de ouvir com calma já sentimos a alma sendo alinhada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, número 1. É impressionante como Deus não começa falando de luta, nem de guerra, nem de ameaça. Ele começa falando de lugar. Um lugar secreto. Um lugar de descanso. Um lugar onde a alma se recolhe e descobre que não está desamparada. O versículo não diz: aquele que visita o esconderijo, ou aquele que passa rapidamente pelo esconderijo. Mas sim, aquele que habita. Habitar é permanecer. É morar. É pertencer. É fazer daquele lugar o lar da alma. E para fazer você entender o peso desse versículo, deixa eu te levar para uma das histórias mais fortes da Bíblia sobre proteção, sobre cuidado e sobre presença divina. A história de Moisés no esconderijo da rocha. Moisés já tinha visto milagres, já tinha enfrentado o faraó, já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto o maná cair do céu. Mas ainda assim, havia dentro dele um desejo profundo, quase impossível de descrever. Ele queria ver a glória de Deus. E quando Moisés diz isso, Deus responde de uma forma que revela muito sobre o modo como ele protege quem o busca. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão. Êxodo 33, 21, 22. Vamos orar agora, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença em favor dessa pessoa que está aqui comigo, ouvindo, buscando, respirando fundo e tentando encontrar em Ti um descanso que o mundo não conseguiu oferecer. Pai, assim como diz o Salmo 91, nós não queremos apenas visitar o Teu esconderijo, nós queremos habitar nele, queremos morar ali. Queremos fazer da Tua presença um lar. Queremos fazer da Tua voz um guia. Queremos fazer dos Teus braços um abrigo. Hoje, Senhor, eu oro para que essa pessoa seja colocada no mesmo lugar onde Tu colocaste Moisés, na fenda da rocha, debaixo da Tua mão, guardada pela Tua glória, protegida pelo Teu cuidado. Pai, cobre essa vida com Tuas asas. Coloca ela debaixo da Tua sombra. Sombra que refresca a alma, que protege do calor intenso da preocupação, que guarda do peso do medo, que acalma a mente quando tudo ao redor parece barulho. Senhor, o Salmo 91 diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então hoje eu peço, seja o refúgio dessa pessoa. Quando vierem noites difíceis, seja o abrigo.
Quando surgirem pensamentos pesados, seja a luz. Quando o cansaço bater forte, seja o descanso. Quando as portas parecerem trancadas, seja a saída. Quando o coração quiser desmoronar, seja o suporte que segura e levanta. Pai, o teu salmo também diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então hoje eu declaro que nenhum ataque emocional vai atingir essa vida, que nenhuma palavra de derrota vai se fixar, que nenhuma opressão espiritual terá poder, que nenhum laço preparado pelo inimigo encontrará espaço, que nenhuma desgraça escondida no caminho vai prosperar. Senhor, guarda essa pessoa de todo o mal que os olhos veem e de todo o mal que os olhos não conseguem enxergar. Guarda do acidente que não aconteceu. Guarda da doença que não chegou. Guarda do perigo que estava ao redor, mas não encontrou espaço porque tu interviste antes. Pai, o Salmo diz também que o Senhor dá ordem aos anjos para nos guardarem. Então agora eu peço que teus anjos cerquem essa vida, que cerquem a casa dela, que cerquem o caminho dela, que cerquem a mente dela, que cerquem cada passo, cada escolha, cada momento de fragilidade. Que teus anjos entrem onde essa pessoa não consegue entrar, que lutem batalhas que ela não vê, que bloqueiem portas que não deveriam ser abertas, que empurrem portas que devem se abrir, que protejam o dia, protejam a noite, protejam os sonhos e protejam o futuro. Senhor, eu oro para que essa pessoa sinta agora uma paz que não é humana, uma paz que invade o coração devagar, como quem coloca uma coberta quente sobre a alma. Uma paz que acalma o choro preso, que silencia o medo escondido, que desacelera o pensamento cansado, que organiza sentimentos que estavam soltos, que fortalece o espírito onde havia fraqueza. Pai, o Salmo 91 termina com uma promessa tão bonita. Eu o livrarei, eu o protegerei, eu o responderei, estarei com ele na angústia, o livrarei e o honrarei. E eu sei que essa pessoa precisa ouvir isso de novo, com calma, no fundo do coração. O Senhor responde, o Senhor livra, o Senhor protege, o Senhor honra, o Senhor exalta, o Senhor restaura. O Senhor cura, o Senhor renova, o Senhor fortalece, o Senhor faz o impossível. Então agora, Deus, eu coloco essa vida nas tuas mãos. Coloco os medos dela, coloco as lembranças difíceis, coloco as decisões que ela precisa tomar, coloco os sonhos que estão guardados há anos, coloco os pedidos que ela faz em silêncio, coloco as feridas que ninguém vê, coloco os planos que ela tem medo de contar, coloco tudo, absolutamente tudo diante de ti. Senhor, que essa pessoa ande debaixo da tua sombra, que viva guiada pelo teu espírito, que caminhe e sem medo do amanhã, que sinta que não está lutando sozinha, que perceba, mesmo sem entender tudo, que o Senhor está conduzindo cada detalhe. Pai, cobre, fortalece, sustenta e protege essa vida. E que o Salmo 91 não seja apenas um texto bonito, mas uma experiência real, diária, viva e profunda. Em nome de Jesus, amém. Amigos, continua comigo nesse espírito de fé. Respira fundo e deixa essa presença te envolver, porque agora vamos avançar ainda mais na oração. E não importa como você chegou aqui hoje, seja cansado, confuso, preocupado, com medo do amanhã, ou até duvidando se Deus ainda está olhando para você. Ele está. E essa oração agora é para tocar justamente onde ninguém vê, onde você esconde a dor, onde você não deixa ninguém entrar. Vamos continuar a oração do Salmo 91, mas agora com mais profundidade, mais honestidade, mais entrega. Pai, quando esse salmo diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, eu entendo que essa promessa não é apenas sobre batalhas externas. Ela também fala das guerras internas, das quedas que quase me arrastaram, das vozes que tentaram me destruir, das lembranças que tentaram me paralisar. E mesmo assim o Senhor me manteve de pé. Senhor, hoje eu peço que essa palavra se cumpra na vida desse meu amigo que ora comigo agora. Que tudo aquilo que tentou consumir a mente dele, tudo que tentou roubar sua paz, tudo que tentou apagar a luz dentro dele, caia por terra. Que cada ataque emocional,
cada seta espiritual, cada pensamento de desistência. Que tudo isso seja lançado para longe pela força dessa promessa. Não será atingido. Senhor, guarda o coração dele como a pupila dos teus olhos. Cobre a vida dele com tuas asas de forma tão profunda que ele sinta isso no corpo. Que ele sinta alívio, calor, segurança, aquela certeza suave que diz: eu estou contigo, calma, eu não te deixei. Pai, quebra agora todo o medo que sufoca, todo o desespero que aperta o peito, todo o pensamento que tenta dizer que nada vai mudar, toda mentira que tenta convencer que ele não é forte o suficiente, toda marca do passado que insiste em persegui-lo. Tu és o Deus que livra do laço, e tem laço que não é físico, tem laço que é emocional, tem laço que é mental, tem laço que é espiritual, tem laço que parece repetição de dor, ciclo de sofrimento, queda atrás de queda. Mas hoje, no poder da tua palavra, pedimos: quebra esses laços um por um, liberta, cura, restaura. E quando o Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá, eu oro, Senhor, para que isso se cumpra sobre a casa dele. Que a família dele seja envolvida pelo teu cuidado. Protege a entrada e a saída. Guarda o sono, guarda a saúde, guarda a mente. Que os teus anjos acampem ao redor da vida dele como um exército invisível. Pai, toca onde ninguém mais toca. Restaura o que ninguém mais restaura. Refaz o que ninguém mais consegue refazer. E se ele entrou nessa oração com medo, que saia com paz. Se entrou com peso, que saia mais leve. Se entrou duvidando, que saia crendo. Se entrou quebrado, que saía sendo reconstruído. Porque o Salmo termina dizendo: eu o livrarei, eu o honrarei e lhe darei longa vida. Então, Senhor, honra esse meu amigo. Ele já sofreu demais, já chorou demais, já carregou peso demais. Dê a ele uma fase nova, uma história nova, uma paz nova, uma força nova, uma esperança nova e um futuro preparado pelas tuas mãos. Você percebe o que esse salmo revela? Não é apenas proteção, é relacionamento. O Salmo 91 não foi escrito para gente perfeita. Foi escrito para gente que depende de Deus. Para gente que reconhece: eu não consigo sozinho. E é justamente aí que a presença dele se manifesta. Nada no Salmo exige perfeição, mas tudo no Salmo promete cuidado. Isso significa que, mesmo que você tenha falhado, Deus ainda te protege. Mesmo que você tenha duvidado, Ele ainda te cobre. Mesmo que você tenha parado, Ele ainda te sustenta. Mesmo que o mundo tente te derrubar, Ele ainda te levanta. O segredo é simples, mas profundo: habitar na presença dEle. É nesse lugar que a paz se instala, que a ansiedade perde força e que o medo não manda mais. Senhor, eu intercedo agora por esse meu amigo. Eu apresento o nome dele diante do teu altar. Eu apresento a casa dele, os sonhos dele, as dores dele, os medos dele, as batalhas que só o Senhor sabe. Eu peço, Pai, abra caminhos onde não existe nenhum. Fecha portas que trariam prejuízo. Conserta o que quebrou dentro dele. Restaura o que ele perdeu. Tira o peso que ele não admite para ninguém. Cura o que a alma dele esconde e leva-o para um nível de fé que ele nunca viveu antes. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, fica mais um instante aqui comigo. Compartilha essa oração com alguém que está precisando de proteção. Se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. E lembra, o vídeo que está no link da bio é muito forte. É o tipo de mensagem que toca fundo e muda o rumo de quem escuta. Que Deus te cubra com o Salmo 91 todos os dias da sua vida.